Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso projeto de estudo da palavra, o nosso projeto de estarmos falando da introdução dos livros da Bíblia. Nós começamos pelo Novo Testamento, nós começamos nos Evangelhos, falamos de Mateus, falamos de Marcos, de Lucas, e agora chegou o momento de João. Poderíamos intitular esse livro, esse evangelho, de Deus rompe o silêncio. Ele se pronunciou na única maneira que realmente entenderíamos. Deus, ele é sábio em tudo que ele faz. E a melhor maneira dele se comunicar conosco, da maneira que nós entenderíamos, seria ele romper um silêncio da maneira que ele fez, se tornando um de nós. João 1,14 diz: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A menos que alguém se comunique conosco, através de palavras e gestos, por e-mails, mensagens de textos, ou redes sociais. A menos que alguém se comunique conosco, nós não vamos conhecer a pessoa. Não temos como conhecer uma pessoa que não se comunica conosco. E essa pessoa ela precisa saber se comunicar de uma maneira que nós possamos entendê-la. Senão, o que se passa por trás dessa cortina, vai se tornar um mistério para nós. Se nós recebêssemos mensagem, se recebemos uma mensagem de uma pessoa e a gente não consegue ver a foto da pessoa que enviou a mensagem, para nós fica sendo um mistério. Deus também, ele era um mistério, até ele rompeu o silêncio conosco. Deus falou em Gênesis e toda a criação ganhou vida. Através da palavra de Deus ele se pronunciou, ele criou os quasares, que são os sistemas, as estrelas, os oceanos, as baleias, as girafas, as orquídeas, os besouros, ou enfim, tudo, tudo que existe à nossa volta, Deus ele criou, ele rompeu o silêncio. E ele falou novamente. João ele garante no seu livro, e dessa vez a palavra assumiu a forma de um homem, Jesus Cristo. O livro de João narra a história da palavra que se fez carne. É um evangelho diferente dos outros. João é diferente dos outros evangelhos, como nós falamos, cada evangelista, cada livro de um evangelho fala de Jesus Cristo de uma maneira diferente. Nós vimos que o livro de Mateus, ele pode ser comparado a uma obra perfeita, cujo o autor, o roteirista, escreveu um roteiro de um filme que alia ação e emoção. Mateus ele alia ação e ensinamentos. Nós vimos também que Marcos ele pode ser associado a um filme de ação, cujo ele começa com ação e termina na ação. Marcos ele foca muito na ação e nos milagres de Jesus. Nós também vimos que Lucas ele poderia ser associado a uma grande orquestra, um grande musical, muito bem feito, muito bem elaborado. E Lucas focou na reação das pessoas aos milagres, o efeito Jesus. E agora nós vemos no Evangelho de João que fica evidente que João muito se difere do estilo dos outros livros, dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Os outros evangelistas, eles enfocavam os acontecimentos, Eles seguindo Jesus por povoados e praças movimentadas. Se fosse um filme, esses evangelhos seriam um filme quase de ação, com a câmera focando o protagonista, que é Jesus Cristo, aonde ele fosse. Os outros evangelistas enfocavam acontecimentos, É isso aí que eles estavam focando nesse momento. Diferentemente deles, João ele presume que os leitores conhecem o básico a respeito de Jesus. João ele presume que quem vai ler o seu livro ele já conhece sobre Jesus Cristo, porque os outros evangelistas falam da origem
de Jesus. Então João parte para esse pressuposto que aquele que vai ler o seu livro já conhece o básico a respeito de Jesus. E ao invés de se concentrar em fatos em si, João ele reflete o significado mais profundo das coisas que Jesus disse e fez. Então João ele foca nos ensinamentos de Jesus Cristo ao invés da ação. A leitura de João ela traz à mente, né, a imagem de um autor escrevendo e meditando debaixo da sombra de uma árvore frondosa. João ele se intitulou, né, o discípulo mais amado de Jesus. Ele deixa isso claro. E até as obras que nós vemos a respeito de alguns quadros, né? Por exemplo, o quadro da Santa Ceia, nós vimos que na gravura João está com a sua cabeça inclinada sobre o ombro de Jesus. João ele era o discípulo mais amado, né, o mais íntimo de Jesus, que participava das conversas mais íntimas de Jesus, dos círculos de amizade mais íntimo de Jesus. Se alguém for escrever, né, uma biografia sobre alguma pessoa, sobre algum artista, alguma pessoa, se for um jornalista, por exemplo, ele vai conversar com as pessoas que conheceram e ele vai contar a vida dessa pessoa. Mas se aquele que vai escrever, ele é íntimo, ele conta coisas da intimidade da pessoa que ninguém sabe. E é justamente isso que está acontecendo nesse livro de João. Ele é um livro mais íntimo, diferentemente de Mateus, de Marcos e Lucas, principalmente Marcos e Lucas, que não conheceram Jesus praticamente pessoalmente, né? Marcos provavelmente seria uma criança e Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Mas João, pelo contrário, ele conheceu Jesus e conheceu intimamente. Então ele escreve agora intimamente sobre o seu amigo Jesus. Em sua primeira fase, né, o Evangelho de João destaca a natureza de Cristo. Não há cenas, não há cenas natalinas aqui, né? Nada de estábulo, pastores ou magos, anjos cantando no céu. João ele não fala nada a respeito do nascimento de Jesus. No Evangelho de João, você não vai encontrar a origem de Jesus, né? Não vai encontrar a juventude de Jesus. Ele já apresenta Jesus como filho de Deus e como homem adulto. E após esse expressivo prólogo, né, que é o primeiro capítulo, que ele apresenta Jesus como o verbo vivo que se fez carne, João já mostra, o Evangelho de João já mostra João Batista apontando humildemente para Jesus, dizendo: aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Jesus vem com uma missão nesse Evangelho. João ele selecionou cenas de não mais do que 20 dias da vida de Jesus. João ele conta os últimos 20 dias da vida de Jesus nesse Evangelho. Nada mais do que isso. 20 dias, num livro todo. E ele consegue organizar esses acontecimentos de forma, né, que apresentasse o Messias, né, ciente da sua missão, de onde ele veio, para onde ele ia. E foca muito isso o Evangelho de João, né? Jesus ele dizendo para onde ele ia, principalmente quando ele reúne os seus discípulos para falar que ele estava voltando para o seu Pai. Jesus ele não era simplesmente um homem que caiu na terra, afirma João, mas ele é o Filho de Deus, enviado para realizar a obra do Pai. Suas constantes referências àquele que me enviou dão a cadência do livro, né? Aquele que me enviou é uma das frases que mais Jesus diz nesse livro de João. De acordo com João, Cristo participou da criação original. João deixa claro que Cristo participou da criação do mundo, coisa que os outros evangelistas não falam, né? Muito adiante, Jesus foi enviado à Terra com a palavra e a soma de tudo que Deus queria dizer. Jesus é a soma de tudo que Deus queria dizer. Jesus é Deus encarnado. Jesus é o verbo vivo. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Deus se pronunciou na única forma que realmente entenderíamos, tornando-se um de nós. Não haveria outra maneira de nós entendermos Deus se ele não fosse um de nós. Como ler João? Em geral, os novos cristãos
dão atenção especial a esse livro de João. E é verdade, né? As pessoas, os novos convertidos, gostam muito desse livro de João, pois esse livro ele explica de maneira clara os princípios básicos da fé. Jesus ele revela quem ele é nesse livro, ele diagnostica os problemas humanos, ele descreve sem rodeios o que é necessário para uma conversão, ele é direto ao ponto. O leitor reconhecerá versículos e frases famosas nesse livro, né? Notável nesse evangelho, como as frases que Jesus diz, eu sou. Jesus ele fala, ele afirma, eu sou várias vezes nesse livro. João ele seleciona 7 sinais ou milagres nesse evangelho. 5 deles não são registrados em nenhum outro livro. E ele constrói histórias em torno deles, né? Desde a leitura, durante essa leitura, preste atenção à maneira como o autor entrelaça a ação de Jesus e o significado dessa ação, não deixa nenhuma ponta solta. O melhor jeito de ler João é em unidade completa, né? Não devemos ler João com versículos separados. Isso não funciona no Evangelho de João. Nos outros evangelhos nós podemos sim pegar versículos separados, mas no Evangelho de João é melhor nós lermos um parágrafo, né? Ou um capítulo por vez, né? Para nós entendermos o contexto daquilo que Jesus quer dizer no todo. Com base nos subtítulos, né? Devemos pegar um assunto e ler todo ele. Ler a sessão inteira, devemos ler a sessão inteira, né? Quando pegamos um capítulo para ler de João. Tanto a narrativa como os comentários de Jesus. João não relaciona eventos, mas ele reinterpreta os fatos. João ele não se preocupa, como já disse, em contar aquilo que já foi contado pelos outros evangelistas, mas ele está reinterpretando aquilo que foi falado pelos outros evangelistas. Quando lê, tem em vista o público a quem Jesus se dirige. Ele está falando com os discípulos? Ele está falando com seus adversários? Com as grandes multidões? Jesus trata cada público de maneira específica nesse livro. Pontos altos em João. Capítulo 3. Inclui talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, a conversa de Jesus com Nicodemos. Maravilhosa essa passagem. Capítulo 5 e 6. O contundente ensino de Jesus sobre quem ele é e por que ele veio ao mundo. No capítulo 6, observe como João interlaça o milagre, a reação da multidão e os comentários de Jesus. Capítulo 10, o bom pastor. Capítulo 14, a última ceia descrita por João. Capítulo 15, Jesus explica a imagem da videira e seus ramos. Capítulo 16, o ensino de Jesus sobre o Espírito Santo. João contém mais passagens sobre o Espírito Santo do que qualquer outro evangelho. João é o livro que mais fala do maravilhoso Espírito Santo. No capítulo 16, ele narra a missão do Consolador. Então, se nós queremos entender na realidade qual é a missão do Consolador, nós devemos ler o Evangelho de João. Capítulo 17, a oração de despedida de Jesus por seus discípulos. Realmente, João, ele conta os últimos instantes de Jesus aqui na terra e Jesus se despedindo dos seus discípulos. Capítulo 20, a ressurreição de Jesus. Esse é a introdução do Evangelho de João. O Evangelho de uma pessoa que teve intimidade com a pessoa do qual ele está narrando os fatos. De todos os escritores da Bíblia, João talvez seja o que mais tenha propriedade para falar. Foi o que conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo de perto. Todos quiseram, discípulos, apóstolos, profetas do Velho Testamento, nenhum deles teve o privilégio de ser o íntimo de Jesus aqui na terra, tanto quanto João. Então João narra aquilo que ele viu e ouviu de fato. Alguns evangelistas, como Marcos e Lucas, eles tiveram que conversar com alguém que conheceu Jesus, pois eles não conheceram Jesus pessoalmente. Mas João conheceu Jesus pessoalmente e ele está escrevendo daquilo que ele conheceu e que ele viu. Essa introdução do Evangelho de João
Se esse é um conteúdo que te agradou, se você gostou da introdução de João, nos ajude, se inscreva para que a gente possa estar levando mais vídeos. Minha intenção é estar levando a introdução de todos os livros da Bíblia. Nos ajude nesse projeto de levar a palavra de Deus adiante. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, alguém que você sabe que gosta de ouvir a palavra de Deus. Comente sobre o assunto, é muito importante seu comentário. O que você achou do Evangelho de João? O que você acha a respeito da amizade de João, a intimidade que João tinha com Jesus? Vamos adiante, levar a palavra de Deus, eu conto com você. Você faz parte desse projeto, você é peça importante nesse projeto. Obrigado por você que já se inscreveu no canal, obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar assistindo aos vídeos desse canal. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja muito abençoado e próspero, onde quer que você colocar a planta dos seus pés, em nome de Jesus Cristo. Amém.